Olá, é uma alegria imensa poder estar aqui falando com você a respeito dos assuntos, das questões eternas, da Palavra de Deus. Como é maravilhoso termos a Palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés. Ou seja, quando nós conhecemos a Palavra de Deus, nós sabemos exatamente onde pisamos, por que pisamos, quando pisamos nessa situação, nessa circunstância, nessa nossa escolha. Graças a Deus pelo projeto A Igreja em Sua Casa. Muitas pessoas no Brasil e fora do Brasil nos acompanham e é uma alegria imensa, imensa poder ter essa comunicação, essa comunhão com você através desse projeto. Eu quero compartilhar com você, eu quero dividir com você um pensamento bem interessante, edifica muito a minha vida esse pensamento e na verdade eu quero dividir em 2 programas, ok? Nós vamos falar hoje uma primeira parte, e aí na próxima semana, então, nós queremos continuar a segunda parte desse pensamento bíblico, dessa reflexão bíblica. E, obviamente, eu quero usar um texto muito conhecido de todos nós, que é Lucas capítulo 10, quando Jesus fala sobre o bom samaritano. Eu quero ler o texto, me permita ler o texto, e aí, então, extrair desse texto valores, princípios, assuntos espirituais extremamente relevantes para a gente ter um conhecimento, uma amplitude daquilo que está acontecendo ao nosso redor. O texto sagrado, a palavra de Deus, declara assim ao meu coração e ao seu coração. Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, caiu na mão de ladrões. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, deitado, jogado à beira do caminho, passou pelo outro lado, passou de largo. E assim também veio depois do sacerdote um levita. Quando o levita chegou ao lugar e viu, passou também pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve compaixão, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, os cortes, derramando nelas vinho e óleo e vinho. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Que texto especial, texto extraordinário. Queridos, isso tem uma aplicação assim, muito direta, tem uma aplicação assim, muito especial na minha vida e também na sua vida. Esse texto fala que alguém vem de Jerusalém em direção à cidade de Jericó. E em determinado local, determinada altura dessa estrada, o texto diz que um assaltante veio contra esse indivíduo. E o texto é muito claro, diz que roubou as roupas dele, espancou ele, assaltou ele, feriu ele e deixou-o jogado ali na beira da estrada. É interessante entendermos que esse texto fala como é que Satanás pensa, como é que Satanás raciocina. Satanás pensa exatamente assim. Esse assaltante aqui é uma figura, um tipo, ilustra as ações, as atitudes de Satanás. Satanás, ele vê alguém e ele olha e diz, aquilo que essa pessoa tem é meu. Então eu vou arrancar a força. Eu vou simplesmente assaltar, eu vou roubar. Foi isso que esse homem fez. Então o diabo olha para as pessoas e diz, eu vou roubar a alegria, eu vou roubar a paz, eu vou roubar a saúde, eu vou roubar o esposo, eu vou roubar a esposa, eu vou roubar os filhos. Ele olha até mesmo para um ministério, para um pastor, para uma igreja e diz, eu vou roubar a igreja dele, eu vou roubar o ministério dele, eu vou assaltá-lo. E é interessante que ele vem com essa fúria, com esse ímpeto contra as nossas vidas. Muitas vezes ele nos ataca de assalto. Porque ele raciocina da seguinte forma, não, o que você tem é meu, então eu tenho o direito de arrancar de você.
Já que você não quer compartilhar, dividir comigo, então é o seguinte, eu vou e arranco. Por isso que a palavra de Deus é muito clara em dizer que nós precisamos resistir ao diabo. Existem alguns ataques, algumas afrontas das trevas que você precisa se posicionar como filho amado, como filha amada e dizer, Satanás, saia daqui, eu te expulso, eu te mando embora da minha saúde, da minha casa, da minha família, do meu esposo, esposa, empresa, empregos, sonhos, projetos. Solte, vá embora, saia daqui. Eu não admito. Agora, é interessante que depois desse ataque frontal das trevas, nós vamos encontrar pessoas que têm essa conduta, tem esse comportamento que é a descrição de Jesus aqui. Um sacerdote, descendo pela mesma estrada, quando viu o homem, passou pelo outro lado, passou de largo, não parou, não atendeu. E aí, queridos, é algo assim que mexe muito comigo. Nós precisamos aprender a cultivar, a enxergar a necessidade de pessoas. Nós precisamos entender que Deus nos coloca em certas situações, em certas circunstâncias, para nós socorrermos. A solução está nas nossas mãos. Meu irmão, minha irmã, a solução está numa oração que você faz, numa mensagem que você entrega, num texto bíblico que você envia para alguém. Mas esse texto diz que um sacerdote, você pode imaginar isso? Um sacerdote, ele olha e diz assim, o problema dele é dele, a minha vida é minha vida, eu não tenho nada a ver com a vida dele, eu não tenho nada a ver com o problema dele. Então, primeiro quadro, somos atacados, afrontados pelos poderes das trevas. Em segundo lugar, pessoas ao nosso redor se tornam indiferentes. Simplesmente não querem se envolver, não querem se comprometer com nada. Eu conheço pessoas na igreja assim, não, eu vou na igreja, eu quero chegar depois que começou o louvor, eu quero sair antes do pastor terminar a mensagem, antes do último louvor, e eu quero entrar, sair, eu não quero me comprometer com nada, não quero comprometer com ninguém, não quero me envolver com nada, eu já me envolvi, me decepcionei, me traíram, isso, aquilo. Então é o seguinte, me deixa em paz, me deixa no meu canto. O sacerdote. Eu não tenho nada a ver com o problema dos outros. O problema dos outros é problema dos outros, não me envolva nesta confusão. Queridos, esse raciocínio hoje, ele é muito forte. É muito egoísta, egocentrismo. A Bíblia diz que aquele que se isola, aquele que não ajuda, aquele que não socorre, se levanta, se insurge contra a verdadeira sabedoria. Impressionante nós entendermos isso. Na próxima semana, eu quero conversar então sobre o levita e quero conversar com você também sobre o samaritano. Nesse mesmo raciocínio, eu quero orar com você. Pai Celestial, obrigado. Obrigado pelo dia, obrigado pela vida, obrigado pelo seu amor, pelo seu cuidado. Obrigado pela sua palavra que nos ensina, que nos instrui. Pai, muito obrigado. Que cada pessoa que nos acompanha seja tocado pela sua graça e que este pensamento, esse desejo de se dispor, de se envolver, de se comprometer, Pai, que isso possa vir sobre cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Permitindo Deus, voltaremos então na próxima semana com mais um projeto, com mais um programa, A Igreja em Sua Casa. Permaneçam abençoados em o nome de Cristo Jesus. Amém.